Atenção, galera do Paz, você que está cursando a segunda série do ensino médio em 2020 e vai fazer o exame da segunda etapa do Paz UNB, Universidade de Brasília, subprograma 2019-2021. Não perca esta aula! Vou analisar o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Vou tratar das características temáticas e das características formais, relacionando-as ao contexto histórico e à estética romântica. Além disso, vou fazer algumas observações sobre o que diz a matriz de referência do Paz sobre este poema neste exame. Então, cai para dentro! Então, vamos começar. O romantismo surgiu na Alemanha e na Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo. No Brasil, foi um marco da nossa literatura, devido ao contexto histórico em que se insere a estética romântica. Aqui, a primeira geração romântica, e quando se fala em geração no romantismo, fala-se em texto em versos, poema. A primeira geração romântica, que é o contexto da Canção do Exílio, ela está dentro do contexto histórico do pós-independência. A vinda da família real, a chegada da família real aqui em 8 de março de 1808, todos os eventos que se sucederam nos 13 anos seguintes, culminando com a independência, estimulou um sentimento de nacionalismo e de ufanismo na sociedade brasileira letrada. Então era necessário buscar símbolos de nacionalidade, porque o país agora era uma nação, era um reino, tinha um rei. Esse sentimento foi muito bem traduzido pelo poeta Gonçalves Dias. Gonçalves Dias nasceu no Maranhão em 1823, filho de um português com uma mestiça. Passou 7 anos em Portugal, estudando de 1838 a 1845. A Canção do Exílio foi escrita quando ele estava em Portugal, em 1843. Num sentimento intenso de saudade, ele volta-se para suas lembranças de infância e fala da palmeira, por exemplo, que nós vamos tratar lá na frente, quando analisarmos o poema, que era uma planta típica da região em que ele nasceu. Bom, a primeira geração romântica no Brasil, ela está relacionada à primeira geração romântica em Portugal, visto que estamos falando de literatura escrita em língua portuguesa. Em Portugal houve o romantismo histórico, aqui no Brasil também. Então, a primeira geração romântica no Brasil, os escritores, nesse sentimento de nacionalismo e ufanismo, buscaram símbolos de identidade nacional. Então, o nacionalismo é o culto da nação, né? E o ufanismo é um sentimento de orgulho exagerado pela nação, deixando de lado os problemas que existem. É aquele sentimento que costumamos ter, por exemplo, na época da Copa, em que esquecemos todos os problemas do Brasil e a única preocupação é ver alguém lá, vestido de verde e amarelo, segurando a taça. A primeira geração romântica está inserida nesse contexto de busca de identidade nacional. Imitando o modelo português, eles vão buscar um passado medieval. Em Portugal, os escritores resgataram na sua literatura o passado medieval. O cavaleiro medieval era o herói. No Brasil, os escritores vão imitar o modelo europeu. Vão buscar um herói no passado, o índio. Gonçalves Dias vai cultivar o indianismo e vai também exaltar as belezas naturais. Acontece que o registro que nós tínhamos aqui de passado medieval era a literatura de informação, aquele assunto que você estuda na primeira série,
Os primeiros textos que os primeiros portugueses que chegaram aqui no século XVI escreviam para a coroa portuguesa a partir de Pedro Álvares Cabral, dando informação sobre os povos encontrados e sobre a terra encontrada. Os escritores da primeira geração romântica, como vão imitar Portugal, o romantismo histórico, vão beber dessa fonte. E o quinhentismo gerou dois mitos. O quinhentismo são os textos de informação. O quinhentismo gerou dois mitos que foram empregados no romantismo, discutidos e revisados no modernismo. O mito do bom selvagem, o índio, e o mito do paraíso perdido. A descrição que os portugueses fizeram da beleza da terra, ela aparece em Canção do Exílio, quando o poeta exalta a terra. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então observe que o nacionalismo aparece aí voltado para o culto da natureza. O culto da natureza é uma característica geral do romantismo. O herói romântico considera que a sociedade o oprime, que o lugar de refúgio é a natureza. Acontece que o autor, no caso de Canção do Exílio, ele se utiliza da natureza para falar de suas lembranças e exaltar sua pátria. E, ao mesmo tempo, usa o símbolo de identidade, que são as belezas naturais, o mito criado lá no quinhentismo. Gonçalves Dias foi o representante da primeira geração romântica. A primeira geração romântica começa em 1836 e se estende até 1852. Ela começa com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Embora comece com esse escritor, o escritor que mais se destaca é Gonçalves Dias, autor de Canção do Exílio. Ele vai cultivar o indianismo. O índio corresponde ao cavaleiro medieval, mas esse é um assunto à parte, porque o que aparece em Canção do Exílio é o outro mito da terra paradisíaca. Então, como vimos aí, nacionalismo e ufanismo. O nacionalismo por causa do momento histórico da independência, né? O sentimento de culto da pátria na sociedade letrada brasileira. Há um ufanismo, porque ele exalta a pátria, observando só os aspectos positivos da natureza. Lembrando que havia muitos problemas por resolver ainda no Brasil. Uma massa populacional analfabeta, por exemplo. E isso é o ufanismo, como nós vimos, o orgulho exagerado, deixando de lado os problemas. Há também o subjetivismo. O subjetivismo por quê? Porque o escritor, embora ele cultive uma característica genérica do romantismo, que é a natureza, ele parte da experiência pessoal. Isso era uma regra no romantismo. Porque o romantismo se opõe ao iluminismo, é contra a objetividade do conhecimento. O romântico considera que o verdadeiro conhecimento parte do sentimento. Por isso o escritor, o herói romântico, o poeta, deve voltar-se para dentro de si mesmo. É bom observar isso porque a matriz de referência do Paz faz alusão a esse sentimentalismo, a possibilidade de Canção do Exílio sensibilizar o leitor. Então é possível prever aí itens, questões que tratem do gênero lírico. Por quê? Porque na matriz de referência do Paz, eles falam da forma, dos quartetos e dos sextetos, que nós vamos falar daqui a pouco, quando analisarmos o texto, e fala do sentimentalismo. E aí, por fim, temos o medievalismo. O romantismo é um movimento literário que se opõe ao iluminismo. Tudo que ele pode ter, tudo que ele pode fazer
de oposição ao iluminismo, os escritores buscam fazer. Então, por exemplo, no iluminismo, que nós tivemos o arcadismo, eram os versos decassílabos, os escritores cultivavam a antiguidade clássica. Já no romantismo, os escritores vão cultivar a Idade Média para fazer oposição. E onde aparece o medievalismo? Na forma. Os versos redondilhos. É importante observar que a matriz de referência do Paz também faz alusão a esse fato, o fato de termos versos redondilhos. Então vamos entender por que isso é medieval. Os versos redondilhos foram muito usados na Idade Média para passar o conhecimento de uma geração para outra. Não era possível produzir um livro em série na Idade Média. Então, o conhecimento era passado pela oralidade. O modo que as pessoas encontravam eram os versos. Os versos redondilhos são de 7 e 5 sílabas. 7 sílabas, redondilha maior, 5 sílabas, redondilha menor, sílabas poéticas. Canção do Exílio está composto de versos redondilhos. Isso mostra a influência medieval que o autor Gonçalves Dias teve ao estudar em Portugal. Ao estudar em Portugal, ele teve contato com Almeida Garré, Alexandre Herculano, escritores do romantismo português. Gonçalves Dias fez parte de um grupo chamado medievalista, e isso aparece na medida dos versos em Canção do Exílio. Redondilha maior, chamada medida velha, não esqueçam isso. Como dito no último quadro, no esquema, nacionalismo com palavras oxítonas está lá com uma característica formal. O poeta Manuel Bandeira, quando leu Canção do Exílio pela primeira vez, ele concluiu que os românticos queriam colocar na poesia brasileira um modo de falar brasileiro e que isso era uma forma de exaltar a pátria, era uma forma de nacionalismo. Então você tem na poesia o tempo inteiro os pares, que formam rimas lá e cá, lá e sabiá. Esse A aberto é do nosso sotaque, é da nossa prosódia, não é do sotaque de Portugal. Até o arcadismo não havia essa tradição de fazer rimas com o A oxítono, aberto. Então, por isso, aparece aí as rimas com palavras oxítonas como marca de nacionalismo. Bom, ao texto agora. Logo no título a gente identifica uma metáfora, exílio. Exílio, no sentido literal, dicionarizado, significa a situação de uma pessoa que está expatriada, que foi expulsa de sua pátria, contra a sua vontade. Não é o caso de Gonçalves Dias. Ele estava em Portugal estudando, como já expliquei anteriormente. Provavelmente empregou a palavra exílio pela saudade intensa que ele tinha no momento em que escreveu em 1843. Logo em seguida, é possível observar que há versos escritos em alemão. Esses versos têm como autor o poeta, o escritor Goethe, autor do primeiro romance romântico na Alemanha em 1774, o romance O Sofrimento do Jovem Werther. Foi o autor que deu início ao romantismo. Dentre vários significados da palavra epígrafe, na literatura, a epígrafe é esse procedimento que Gonçalves Dias fez. Citou versos de Goethe que têm ideias relacionadas às ideias que ele vai dizer em Canção do Exílio. Vamos ver a tradução. Conheces o país onde o limão floresce e os laranjais se acendem na paisagem escura? Onde uma brisa branda sobre a terra desce, o mirto cala e o laurel o céu procura? Conheces bem? É lá que eu quero estar. Então, Goethe, nesses versos, fala da distância de um país que ele quer estar
e ressalta as belezas naturais, assim também como Gonçalves Dias faz na Canção do Exílio. Então vamos às duas primeiras estrofes. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então o tema do nacionalismo fanista, ressaltando a natureza, está explícito aí. Além disso, podemos perceber que não há adjetivo qualificativo. A exaltação da pátria acontece numa comparação constante do cá, Portugal, e lá, Brasil. Atenção, a matriz de referência do Paz faz alusão a isso que eu acabei de falar. Fiquem atentos. Os versos de 7 sílabas, os versos redondilhos, que demonstram a influência medieval, e as rimas com palavras oxítonas que demonstram nacionalismo. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Eu quero chamar a atenção aqui para a citação da palmeira e do sabiá. A palmeira é uma planta típica da Caatinga e bem típica da região onde Gonçalves Dias nasceu, no Maranhão. Além disso, o sabiá da praia é a ave símbolo do Maranhão, onde ele nasceu. Então isso aí prova como ele está sendo tão subjetivo, né? Como ele está partindo da experiência pessoal. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então aqui na última estrofe ele chama a atenção, ele faz alusão a Deus. Deus, a pátria e a natureza foram temas extremamente explorados por Gonçalves Dias. Quero fazer aqui algumas observações. Essa natureza exaltada aqui, na matriz de referência do Paz, é relacionada a dados do IBGE, que estimam 10 a 15% da biodiversidade do planeta presentes no Brasil.